A Nayara já me apresentou, eu sou a professora Flávia Borges, da Universidade de Helsinki. No Brasil, eu atuava na Universidade Federal de Mato Grosso. Nossa mesa, então, foi pensada na questão desses 3 contextos de atuação, né, que nós estamos em 3 lugares do mundo e viemos do Brasil. O meu trabalho proposto para a Universidade de Helsinki, como leitora, é um trabalho de pesquisa em relação à identidade do aprendiz de português língua adicional. Eu gosto sempre de tentar mostrar de onde eu falo, né? Porque eu acho que é muito importante nós trabalharmos nesse contexto social das representatividades. Então, quando eu falo de mim, eu evoco alguns lugares, como lugares geográficos, ideológicos e de decisões didático-pedagógicas para minha atuação. Obviamente, todas as fronteiras são criadas, são invisíveis, mas a gente tem que considerar que esses espaços geográficos existem realmente fronteiras que são físicas. Então, o lugar da minha experiência é na Universidade Federal de Mato Grosso, no Centro-Oeste, em Cuiabá. Não sei se alguém aqui que estava no Brasil já teve o prazer de visitar Cuiabá, uma cidade de 40 graus o ano inteiro. E lá nós temos fronteiras internas e externas, né, que nos coloca numa posição bastante interessante geograficamente, né. Hoje eu estou na Universidade de Helsinki, também é um espaço em que as fronteiras também são interessantes nesse ponto de vista, principalmente de aplicação do CELP-BRAS. Eu vou falar um pouquinho disso. Lá em Helsinki, a minha atuação é como linguista, né, então eu tenho disciplinas de linguística e de estudos culturais, e eu não tenho disciplinas de ensino de PLA. Isso é bem interessante, acho que é um pouco diferente, não sei também como que está a discussão em relação aos outros leitorados, mas tudo bem. Bom, no meu espaço original, né, na minha cidade, onde eu sou professora ainda da universidade, a gente tinha uma diversidade muito grande de públicos que nós atendíamos com os cursos de PLA. Então, a gente tinha uma imensidão de intercambistas que procuravam a Universidade Federal de Mato Grosso para mestrado e doutorado, porque, como todo mundo sabe, no Brasil a gente tem mestrados e doutorados gratuitos, e na América Latina, ou em geral no mundo, isso não é uma realidade. Então, os estudantes fazem muitos pactos, nas universidades fazem muitos pactos, e vão estudar no Brasil para conseguir as suas titulações. E era garantido a eles o curso de língua adicional, né, de português como língua adicional. A gente também tinha muitos imigrantes venezuelanos e haitianos, em sua maioria, e muitas pessoas de comunidades de países árabes. Então, essa diversidade fez com que a elaboração dos cursos de PLA lá na universidade fosse muito voltada para esse público que nós atendíamos. Então, não eram os mesmos cursos para cada um desses públicos. Isso é muito interessante, porque em Helsinki eu também tenho públicos muito diversos. Quem se interessa por aprender português? Então, tem uma certa diversidade também. Então, essa experiência de pensar na didática de cursos para públicos com diferentes interesses, né, finalidades, também foi muito útil na atuação do leitorado. E a gente atendia muitos médicos também, cubanos, que tinham ido para o Brasil no programa Mais Médicos e queriam ficar, e por conta disso o CELP-BRAS era realmente uma porta de entrada para eles. Eu costumo afirmar que, do meu ponto de vista ideológico, eu assumo uma posição bastante decolonial, uma educação para a justiça social e o estudo das identidades, né, partindo do ponto de vista do Stuart Hall. Isso também foi muito interessante no encontro que eu tive em Helsinki com as minhas alunas. Agora eu estou ensinando uma disciplina de estudos culturais, introdução aos estudos brasileiros. O que quer que isso queira dizer? Como é que em 14 encontros você faz uma introdução ao Brasil? Eu falo para elas, é impossível, mas vamos lá. E foi muito bom perceber que a perspectiva decolonial na Finlândia é uma realidade também, porque eles compartilham conosco desse ponto de partida de ter sido um país colonizado, né? Então, a Finlândia está ali entre Suécia e Rússia, e foi colonizada por esses 2 países e conquistou sua independência recentemente. Então, por exemplo, a ideia da língua finlandesa e a presença da língua finlandesa é tão forte, eles ainda têm o sueco como língua
oficial também, mas é super mal visto você trazer esse sueco, porque a língua é muito essa representação da própria identidade, da própria independência deles. Então, quando eu abordo isso na sala de aula, eu encontro muitos sorrisos. Eles se sentem muito representados do ponto de vista da gente também ter um passado colonial e está buscando agora uma decolonialidade em relação à nossa própria língua. Então, eu costumo afirmar que nós fazemos educação linguística do português brasileiro. E isso é muito interessante. E eles se sentem muito confortáveis de entender essa busca da valorização da nossa própria língua, né? Bom, não vou entrar em tantas as questões pedagógicas, né? Depois todo mundo pode procurar também para saber. Então, para criar um curso, então a gente passa por todas essas escolhas pedagógicas para pensar que público, qual que é a finalidade, por que eles querem aprender, o que é que eles querem aprender, de onde saímos, para onde iremos, quais são os espaços, né? Toda essa construção didático-pedagógica. E também desse lugar das decisões, a gente usa o conceito da língua adicional e eu pratico, né, sempre atividades de letramento crítico. Bom, é aí que entra a questão da apresentação de identidades, porque na ideia de fazer letramentos críticos, a minha ideia é sempre construir as identidades. Por quê? Porque eu parto de um ponto de vista de uma certa inquietação ao ensinar português como língua adicional, que essa ensinar e aprender línguas representa esses movimentos identitários de construção de uma nova identidade naquela língua aprendida e naquela cultura. Não tem nada separado entre língua e cultura aqui. E essa língua aprendida, essa língua adicional, ela promove espaços de pertencimento, de afinidades, mas também nesse processo de ensino-aprendizagem linguístico, há certos estranhamentos e certos distanciamentos, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui está embasado em Bourdieu, em outros autores que também trabalham com essa questão da construção das identidades, e em conflito, muitas vezes, porque essa aquisição linguística, ela não se dá sempre num espaço de passividade, até porque nós estamos aqui promovendo língua adicional, né, e não segunda língua, língua estrangeira, porque esses conceitos trazem também conflitos. Então, esse aprender revela algo de si e algo do outro, porque só quando eu estou nessa relação com o outro é que eu vou ver um pouco de mim. Então, só para ilustrar, eu só sei que eu sou brasileira quando eu estou em confronto com um outro que não o é. E aí que eu vejo, nossa, isso é muito Brasil, porque eu não sou aquele, eu sou essa, mas eu só sei que eu sou essa quando eu tive esse confronto. Então eu percebo que a aula de língua, quando você parte dessa perspectiva, ela evoca muito disso. Já estou estourando meu tempo, meninas? Já, né? Ok, estou terminando. Ok, nem terminando nem nada, mas ok. Bom, e aí nesse deslocamento, né, dessa aprendizagem, você ressignifica quem você é, quem é o outro, o que é a língua, etc. Então todo o trabalho é para promover esse surgimento, essa emergência de certas identidades. Bom, então tem toda uma questão de onde está a identidade na discussão linguística, quem é o nativo, etc. Bom, de forma geral. Então, a gente tenta gerar identidades por meio de certas atividades linguísticas, didático-pedagógicas, como autorretrato, como selfies, usando toda essa discussão agora da pós-modernidade, dos gêneros digitais e etc., para criar essa emergência linguística, o melhor de mim, meu lugar favorito, o mapa de afinidades. Então, tem uma série de atividades que eu... Ok. Bom, de qualquer forma, só vou mostrar algumas coisas. Eu tentei mexer um pouquinho nos textos, desculpa, nas fotos e nos nomes, mas, por exemplo, tinha uma atividade que era o melhor de mim, logo depois que a gente termina a unidade 1, que todo mundo trabalha, geralmente na unidade 1, um pouquinho de contar de si, falar de si, etc., mas eu tento tirar aquele falar de si e deslocar para outros gêneros. E tal. Então, aqui eles tinham que tirar uma foto com o melhor de mim. O que é o melhor de mim? Então, eu não estou acostumada a tirar selfie. Minhas amigas me dizem que eu tiro mais fotos com a minha gata do que com elas. Eu acho que fotos com a minha gata mostram o melhor de mim, porque com ela meu sorriso é sincero, captura um momento em que eu estou muito feliz e mostro como eu sou o tempo todo, simplesmente eu. Então, a partir dessas produções textuais, eu vou categorizando as identidades mostradas, emergidas, né, pelos estudantes nos seus processos. Bom, tinha um lugar em Cuiabá, tá, ok. Uma outra atividade que nós temos foi como é viver fora da sua língua, e aí sim, eu consegui gerar, deixa eu chegar aqui, ó.
alguns traços identitários que agora eu vou confrontar com os meus resultados de Helsinki para saber, então, como é essa geração identitária nesses espaços de afinidades e estranhamento. Então, assim, só para dar de maneira bem geral, eu consegui perceber que há uma afinidade em relação à fala e oralidade, eles se sentem pertencentes, mas eles eram falantes de espanhol, então tinha um pertencimento naquela língua aprendida porque tinha uma proximidade linguística. Havia uma liberdade de viver no Brasil, e é isso que agora eu quero confrontar, vendo isso em Helsinki, aprender português no Brasil. Muitos falavam assim, eu sou uma pessoa aqui que eu não posso ser no meu país. Então, tinha algo que a língua deixava, um discurso que a língua permitia, que não era permitido em outro espaço. Então, também era uma questão para se analisar, e a questão da proximidade. Alguns estranhamentos, a falta da língua materna, muitos expressavam que tinham dificuldade de falar coisas que eles sentiam sem ser na língua materna. Então, por exemplo, para falar da mãe, falar da avó, tinha que ser na língua materna. Então, a identidade então cria um certo estranhamento, um conflito com essa nova identidade da língua adicional. A aprendizagem, teve uma comparação muito legal em um dos textos que o aluno, o estudante colocou que ele voltou a se sentir um bebê, porque ele precisava ser alfabetizado de novo. Então, ele se sentiu criança. Então, esse processo de aprendizagem gera uma nova abordagem também. E as dificuldades, né? Dificuldade de ser estrangeiro e tudo. Bom, só vou ler um último texto aqui que eu acho que eu gosto muito, que é de uma aluna haitiana que escreveu esse texto quando falou que como é viver fora da sua língua. Fechei já. Haiti, querida, eu sinto sua falta, no fundo do meu coração eu sinto, mas eu tive que beijar outra língua, é só para minha educação. Não seja ciumento, um dia eu vou voltar para você, você é o sangue que flui nas minhas veias, eu lembro de você, abraços meu país. Então, esse poema, que era para fazer um poema para sua língua materna, coloca essa sujeita num lugar de deslocamento em relação à sua aprendizagem e na relação com a sua língua materna. Então, é muito sensível para mim essa questão. Eu tive que beijar outra língua, que é só para minha educação. E retoma muito a ideia da língua adicional, né, das finalidades do porquê você quer aprender uma outra língua. Bom, gente, esse é um tema muito muito para falar, mas basicamente é isso que eu venho trabalhando, e agora eu pretendo fazer essas mesmas atividades com as minhas disciplinas. Já comecei em Helsinki, as alunas já têm que fazer aí agora o autorretrato com a selfie do melhor de mim, então eu já estou começando a coletar, gerar, né, esses dados para fazer essa comparação entre os dois espaços de atuação em relação à identidade do aprendiz de PLA. Ok? Acho que é isso. Então, gente, mais uma vez, bom dia. Eu sou Nayara, leitora da Universidade de Pittsburgh, também professora da Universidade Federal do Maranhão. Então, essa pesquisa que eu vou apresentar hoje, ela iniciou na Universidade Federal do Maranhão, né, onde eu sou professora, em plena pandemia, né, a gente teve um desafio de ofertar cursos de língua portuguesa para estrangeiros, né, incluindo ali toda a América Latina. Fizemos convite para muitos países, e, para nossa surpresa, em plena pandemia, nós tivemos uma turma, né, foi o lançamento do programa, com 22 pessoas, né, de diferentes países. E a ideia era exatamente possibilitar o intercâmbio entre universidades, né, ofertar cursos de português, difundir a cultura brasileira, o que a gente faz muito aqui no leitorado. E, assim, como eu já disse, para nossa surpresa, tivemos aí um grande número, até porque era um momento bem intenso para o mundo inteiro, né, e nós tivemos muitos alunos nessa turma inicial. Mas, por ser uma turma tão heterogênea, nós tivemos, assim, que fazer certos ajustes para tentar atender os alunos de uma forma tanto satisfatória para nós quanto para eles, né? E foi quando a equipe, né, nós começamos a pensar como que a gente poderia trabalhar a cultura, né, de forma que esses alunos se sentissem representados e pudessem entender a cultura brasileira, mas também mostrar um pouquinho a cultura deles. Então, nós começamos a desenhar a ideia dos projetos. Eu sempre trabalhei com projetos desde que entrei na UFMA. Então, sempre achei que projetos, né, em língua, no ensino de línguas,
era uma forma de trazer a cultura para dentro da sala de aula. Então, nós começamos aí, fizemos colocamos para os alunos que eles teriam que, para ser aprovados, eles teriam que fazer um projeto final, né, onde eles pudessem escolher qualquer coisa da cultura brasileira, contrastando com a cultura deles. E aí foi, assim, tivemos resultados riquíssimos, não vou me ater aqui a meu referencial teórico, muita gente já falou dele aqui nos outros dias, e com o resultado, né, depois que a gente viu os resultados, nós como professoras ficamos super felizes, mas, assim, ao mesmo tempo, numa das discussões, surgiu aquele levantamento de que, sabe, que eu senti que tantos alunos não estavam se sentindo bem, assim, não estavam fazendo o projeto um pouco, assim, desconfortável. E aí nós aproveitamos para lançar uma pesquisa, né, para esses alunos, ou seja, até que ponto aquilo que, para a gente, para nós como professoras, era tão positivo, era também tão positivo para 100% dos alunos, como a gente muitas vezes acha, né? E aí nós lançamos, né, uma pesquisa para os professores, as respostas dos professores é sempre muito positivo, né, quanto à questão da introdução da cultura na sala de aula. Então, você viu aí, 75% dos professores acham que é extremamente produtivo. Veja só, não importante, produtivo, né? Então, a ênfase aí na produção, em melhorar mesmo o desempenho linguístico do aluno, e 25% como produtivo. Também ainda pela perspectiva do professor, a gente vê aí, ó, um resultado bem satisfatório. Os professores acham que a introdução de projetos de cultura, projetos culturais na sala de aula melhoram a fala do aluno, fazem com que eles se expressem mais. Então, as habilidades linguísticas entram aí a todo vapor quando os alunos se preparam atividades culturais para eles mesmos poderem ser, aí, de alguma forma, o protagonista daquela ação. Então, os resultados, isso de acordo com a visão do professor, né, era mais ou menos esse. E também a questão da percentual dos alunos, de acordo com os professores, quanto os alunos gostam mesmo, se sentem à vontade ou não. Então, esse quadro aí mostra aí já uma divergência, né, do olhar do professor, quanto à ideia de que todo aluno gosta, né, ou não. E aí, com esse quadro, nós geramos uma outra pesquisa que levava em consideração, assim, por que tem alguns alunos que não gostam? E aí a gente vai entrar de cara aí com uma situação muito óbvia, né? Vai depender muito da cultura do aluno, né? Então, tem cultura que é mais fechada, né? E a gente começou a fazer pesquisas de forma separada. Vamos fazer só com americanos, só com colombianos, só com chineses, tá? Só com japoneses, está faltando, tá? Dos japoneses, para a gente ver até que ponto eles se engajam nessas atividades culturais, assim como os americanos, né, o colombiano. Então, nós estamos aí, não é uma pesquisa ainda concluída, mas a ideia é fazer esse desenho aí para até que o próprio leitorado possa usar, né, de acordo com a pesquisa X, segundo os resultados daquela pesquisa, os alunos da Angola gostam muito de atividades culturais, então o leitor já vai pensando, né, em atividades culturais, em projetos culturais para a sala de aula, para que o aluno possa se engajar. Então, a ideia da pesquisa era mais ou menos essa. Bom, mas aí, e aqui tem alguns depoimentos de professores, tá? Selecionei só esse aqui, um pouquinho aqui, não posso ler todos, né? Os projetos forçam os alunos a buscar informações que vão para além do material de aula, também ajuda eles a buscarem mais vocabulário e expressões que eles irão usar nas apresentações. Então, isso são depoimentos de professores, né? Tem muitos depoimentos bem bacanas, isso pela visão do professor.
Mas aí a gente quis também ouvir o aluno, né? Uma coisa é o que o professor acha, outra coisa é o que o aluno acha. Então, a mesma pergunta, né? Como você avalia o impacto dos projetos culturais no seu desempenho linguístico? Então, 68% acham produtivo e somente 31% acham extremamente positivo, né? É um resultado bom, mas ele não retrata aquilo que o professor acha, né? Assim, às vezes a gente quer talvez até impor, né, que o aluno faça, ou se o aluno não está fazendo é porque ele é desinteressado, quando, na verdade, tem muito mais elementos aí envolvendo um projeto, né, a apresentação de um projeto, a elaboração de um projeto. Então, embora seja, veja só, ninguém disse pouco positivo ou nenhum pouco positivo, tá? Então, no geral, os alunos acham produtivo. Então, isso é bom. Então, é uma boa resposta para a gente, né? Quanto à questão das habilidades, eles são um pouco parecidos com o dos professores, né? Veja aí que, diferentemente da resposta dos professores, os alunos acham que eles melhoram muito a fala, mas a leitura também. Então, tem um grande, uma percepção diferente aí do aluno para o professor. Quer dizer, o aluno realmente ele sabe que ele tem que pesquisar, ele sabe o trabalho que dá encontrar as informações em sites, em livros, em revistas. Então, ele coloca a leitura como que está aí muito perto da fala, né, em termos de produtividade, o que ele conseguiu mais. Então, esse gráfico aqui, para mim, é fantástico, porque você é uma percepção do aluno. Então, com esse projeto, eu melhorei muito minha leitura, meu vocabulário, minha fala também, mas não como o professor achava. Tá? Então, aí esse aqui também, na sua opinião, observe que é bem diferente, né? Um quadro bem diferente daquilo que os professores acham, mas no geral, olha só, qual a porcentagem dos alunos que gostam de fazer? Então, veja só, 100%, apenas 13% acredita, apenas 13% dos alunos acreditam que 100% dos alunos gostam. Então, 45% que 50% a 70% é bom, tá? Não é tão ruim, mas a gente tem que pensar aqui na forma como, muitas vezes, os projetos, por mais produtivos e bons que sejam, e que a gente consiga ver resultados bons, ele pode ser um incômodo para o aluno, e muitas vezes, dependendo da instituição, pode ser um elemento aí que faz o aluno desistir do curso. Não, sabe, tem que fazer aquilo, tal. Então, é preciso um olhar aí um pouco diferenciado, né, para alguns alunos, ou dependendo da cultura do aluno. Bom, então, também fizemos perguntas para os alunos, né, e eles fazem comentários bem bacanas sobre isso também, mas eu queria agora falar um pouquinho, aí eu coloco aqui professor e aluno, né, a diferença das respostas deles, mas eu queria levar um pouquinho essa ideia para a Universidade de Pittsburgh. A Universidade de Pittsburgh tem um programa já bem estabelecido. Ave Maria, 5 minutos só. Então, tem um projeto bem estabelecido, um programa bem estabelecido, e que, quando eu cheguei lá, né, os projetos culturais já eram parte integrante do currículo das disciplinas, a ponto de ser quase... Tem disciplinas que é 30% da nota ou 40% da nota pelo projeto, tá? E os alunos da universidade, eles saem, né, ao final de 2 anos e meio, né, são 5 disciplinas que eles fazem, eles saem fluentes, muito bons mesmo, tá? Então, eu queria falar um pouquinho de alguns projetos bem bacanas que a gente tem lá. O projeto Papo Cabeça é um projeto muito parecido com o Teletame, né, onde o aluno passa o semestre inteiro com um parceiro no Brasil, na universidade, no caso, às vezes é a universidade, como eu consegui fazer a parceria com a UFMA, com a UFP, né, com algumas universidades do Nordeste, então eles passam o semestre inteiro se comunicando com o aluno brasileiro, ao final ficam super amigos, isso é muito bom, muito positivo. Então, o nome desse projeto é Papo Cabeça.
Ele acontece ali no Português 1 e Português 2. A Voz do Brasil é um programa de rádio, onde o aluno ele passa o semestre assistindo às aulas, mas ao mesmo tempo ele vai treinando, porque no final da disciplina ele vai participar de um programa de rádio mesmo. Então a turma inteira vão para a rádio, a gente aluga, né, pede a emissora lá 1 ou 2 ou 3 horas para que eles possam fazer esse programa de rádio com músicas brasileiras. Então, o aluno vai dizer, eu quero falar do Caetano Veloso. Então, ele vai, apresenta o Caetano Veloso, né, no programa da rádio, e aí, como um programa normal de rádio, tudo em português, gente, tudo em português, tá? E aí ele vai colocando as músicas que ele mais gosta, Marisa Monte, Anitta, eu deixo bastante à vontade o aluno, e aí você vai vendo a diferença de um para outro, quem gosta mais de bossa nova, quem gosta mais de samba, de forró. Então, eles têm esse programa, e aí a gente divulga na universidade, e a família dos alunos ficam ouvindo. Então, é bem bacana mesmo, né? Às vezes ligam para a rádio, pedindo música X. Então, é um programa bem, bem bacana. Primeiro, porque a gente consegue divulgar a música, né, do Brasil, e segundo, porque o aluno gosta, assim, olha só, a professora falando, né? O aluno gosta muito, assim, ele se sente. Se ele não gosta, não tem como a gente achar que não gosta, porque eles pedem para tirar foto, sabe? Eles se acham mesmo ali radialistas, é bem bacana esse projeto. Um outro esse fui eu, quando eu cheguei, o Voz do Brasil já existia, esse Mostra Brasil Cultura foi eu que implementei lá, onde o aluno vai falar exatamente sobre série, música e literatura brasileira. Então, ele passa o semestre todinho pesquisando, estudando, com a ajuda de um brasileiro, também em parceria com uma universidade brasileira, no caso, como eu sou professora da UFMA, alunos da UFMA. Então, ele passa o semestre todinho, durante a semana, falando um pouquinho, ou da literatura, ou da música, ou de uma série, né? De forma que, nessa disciplina, o aluno vê, todo mundo sabe um pouquinho de cada um, né? Muito pouco, mas dá para divulgar bastante aí as séries, os filmes, durante essa disciplina. E autobiografia, ele também fala, escreve um livro, um mini livrozinho desse jeito aqui, tudo em português, né, sobre a vida dele, e o programa Lusosfera também, que é onde ele vai contrastar, falar sobre todos os países da Lusosfera, e é bem, bem bacana mesmo. A meu ver, os projetos culturais, eles fazem uma imersão, né? No caso agora, eu costumo dizer uma imersão até virtual, na cultura, né, tanto brasileira como lusófona, porque o aluno vai atrás mesmo, ele traz coisas que você nem imagina que ele conseguiria encontrar. Eu tenho um amigo em São Paulo e eu pedi isso a ele. Então, há, sim, um ganho que, a meu ver, é incontestável, né? Mas é claro que a gente tem que ter esses olhares aí, para esse quadro aí, o aluno que não gosta muito, tá? Porque é tímido ou por qualquer outra razão. Então, os alunos não são, claro, todos iguais, mas, sem dúvida nenhuma, os projetos culturais, eles são, assim, na Universidade de Pittsburgh, na minha experiência como professora na UFMA, fantásticos, espetaculares, tá? E aí, eu encerro minha fala aqui, porque uma pessoa chamada Priscila está ali me mostrando uma coisinha ali. Então, eu vou passar agora, gente, para o Eric, tá? O Eric, que está no Vietnã, na Universidade de Hanoi. E, Eric, a palavra é sua. Tá. Ótimo. Então, eu vou começar aqui. Eu vou usar o meu timer também aqui, controlar o meu tempo. Então, boas horas, pessoal. Meu nome é Eric Shen. Eu vou falar aqui sobre os meus 2 contextos de experiência, mas eu vou ter que fazer uma colocação inicial, assim, naquele, como é que eu vou dizer, naquele espírito do expectativa e realidade, né? O que aconteceu? Logo no começo do ano, ali, a expectativa é que eu fosse para Hanoi em abril. Eu seria dos primeiros aí. O que aconteceu?
E a minha previsão é de ir em outubro. Então, na verdade, eu não cheguei ainda, não assumi ainda o posto. E eu tive que, então, reformular um pouco a minha apresentação. Eu vou falar da minha experiência no Brasil, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Daqui a pouco eu explico um pouquinho mais. E falar um pouco de como eu entendo que vai ser essa transição e algumas ideias que eu tenho de pesquisa e de reflexão, mesmo não estando ainda, né, no posto. Tá certo? Então, vou começar aqui. Rapidamente, eu pensei em passar por alguns fundamentos, né? Então, essa perspectiva de linguística aplicada indisciplinar, essa perspectiva bakhtiniana, faz muito parte do trabalho, da minha formação, da minha história. E eu quero pensar sobre a experiência do leitorado, né? Sobre ensino e aprendizagem de línguas, eu também pensei, né? Qual que é a minha trajetória, qual que é a minha caminhada? Eu acho que passa muito por uma perspectiva de letramento crítico e muito por uma perspectiva de língua e cultura de forma indissociável. É muito legal porque, à medida que a gente foi conversando, as nossas falas, elas se complementam, né? Então, eu vejo conexões com a fala da Nayara, com a fala da Flávia também. E eu queria falar um pouco da minha experiência, então, no programa de português para falantes de outras línguas da UTF-PR. Lá, a gente começou o trabalho em 2001, mais ou menos. Eu não estava lá em 2001 ainda, mas o trabalho foi começado em 2001. E naquele momento, essa foi a nomenclatura utilizada: português para falantes de outras línguas. E vimos caminhando desde então. Esse ficou o nome do grupo, que cada vez cresceu mais, né? Assumiu novas responsabilidades. Mas, na minha experiência, eu comecei a trabalhar a partir da perspectiva de língua adicional. Então, eu trouxe aqui a Lefa e Irala para a gente pensar sobre a língua adicional, essa ideia de uma língua que ela é acrescentada, adicionada ao repertório dos alunos. Mas, e aqui eu vou começar a falar de algumas das minhas reflexões, de como eu estou encaminhando, como eu estou me preparando, pensando. No texto de Jordão, de 2014, ela está falando um pouco sobre o contexto de inglês, sobre os termos que a gente usa para falar sobre a nossa concepção da língua no nosso contexto de ensino-aprendizagem de línguas ali, como professores de línguas. E eu achei muito interessante como, por exemplo, surge uma questão de que língua adicional é um termo que ele está muito associado ao contexto de sala de aula, né? Então, até na minha referência aqui de Lefa e Irala, quando propomos ensinar uma língua, para quem já conhece pelo menos uma, surge, portanto, a questão inicial de nomear essa outra língua. Então, veja que nessa própria definição já aparece aqui, né? Quando propomos ensinar uma língua. Mas a gente pode pensar nas línguas da forma que elas transbordam o contexto ali da sala de aula. Como elas têm funções, como elas têm papéis diferentes. E, claro, tem muito a ver com situações da vida da pessoa. E eu quero falar um pouquinho de PLAC, de português, língua de acolhimento. Como eu falei, quando eu comecei o meu trabalho, eu comecei na perspectiva de língua adicional. Mas a nossa experiência, ela foi uma experiência de cada vez receber mais migrantes nos nossos cursos, na nossa cidade de Curitiba. Então, a gente começou a trabalhar mais pensando no português como língua de acolhimento, né? Eu trouxe aqui grosso. Para ela coloca, né? Geralmente está ligado ao contexto de acolhimento, expressão que se associa ao contexto migratório, mas que, sendo geralmente um público adulto, aprende português não como língua veicular de outras disciplinas, mas por diferentes necessidades contextuais, ligadas muitas vezes à resolução de problemas. Então, esse contexto diferente. E muito observando o que Albuquerque e Gabriel Anunciação trazem sobre o contexto que a gente vive de globalização, de fluxos migratórios e de intensificação desses fluxos, inclusive em fluxos sul-sul. Me fez pensar muito nas bases que a Flávia colocou de estudos de decolonialidade, né? Como as parcerias sul-sul se tornam importantes, tanto de uma perspectiva ontoepistemológica, como também de uma perspectiva da necessidade mesmo das pessoas de atender, né, o que nos surge. E aqui eu apresento, então, um pouquinho mais do programa de onde parto, né? Ele é um programa de extensão universitária
dentro da universidade, a gente foi se construindo, encontrando nossos espaços e criando esse formato de programa de extensão. Ele é o português para falantes de outras línguas, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Curitiba, né? Por isso que tem aquele CT ali. A UTFPR, ela não é tão famosa, eu não sei, acho que é porque ela fica só no Paraná, mas ela tem 13 campi diferentes, então a gente costuma nomear de onde que a gente está falando, né? E aqui a gente começou atendendo a comunidade interna. Começamos atendendo alunos de PEC-PG, enfim, que estavam na universidade fazendo aulas. Mas aos poucos a gente foi atendendo mais e mais públicos da comunidade externa e fomos atendendo também de formas diferentes. Então eu trouxe essa... É um trecho de um texto que está no Prelo ainda, que é meu, de mais duas professoras do programa, mais uma colega também, que a gente coloca assim: pensamos o tripé universitário de modo a veicular ações e refletir acerca de alguns eixos: a relação social de impacto, a articulação entre as atividades de extensão, ensino e pesquisa, relação dialógica entre universidade e sociedade e interdisciplinaridade. E eu quero mostrar um pouco de como a gente faz isso, como a gente costuma fazer isso. Essa imagem é muito legal, é um texto dessas 3 professoras, lá do PFOL, do TFPR, que mostra, né, com essa visão geral, as linhas de trabalho do programa. Então, começando ali da direita, a gente vê Você tem mais 5 minutinhos, viu? Tá certo. Já 5, maluco? Então, temos os cursos, né? Que vai do nível 1 ao nível 5, e também tem um curso de práticas de textos orais escritos para o CELPE-BRAS. Esse é o que começou desde o comecinho, embora no começo a gente tinha uma turma só, super heterogênea, porque faltava estrutura institucional, digamos, para o programa, mas a gente foi crescendo, 5 níveis, curso específico para o CELPE-BRAS. O programa foi entrando também na licenciatura em letras, com 2 disciplinas. Antes não havia nada, agora tem 2 disciplinas que são da grade curricular, e também o grupo de pesquisa em PFOL como curricularização da extensão, de pesquisa e de extensão, né? E projetos que eles saem apenas do curso de língua e eles vão para projetos de socialização, com eventos, oficinas, rodas, a produção de material didático, tanto em formato de REA, né, recursos educacionais abertos, quanto materiais que a gente usa no próprio curso, e a formação, um trabalho muito, muito próximo com a formação dos licenciandos em letras, com encontros de formação, eventos, entre outras coisas. Eu comecei a perceber o quanto a gente tinha essa perspectiva identitária, casando com a fala da Flávia também, né? Processos identitários têm muito a ver com educação linguística. A gente percebeu, por exemplo, tomando como desenvolve Norton, que é um trabalho que envolve recursos linguísticos, recursos simbólicos e recursos materiais. E que o programa vai atendendo cada uma dessas linhas, né? Com aulas de línguas, por exemplo, com as atividades e eventos de socialização, e também com parcerias que o programa tem com a sociedade de uma forma geral. Então, aqui, voltando àquilo que eu falei, né, antes, como a gente articula esse tripé. Ensino, pesquisa, extensão, mas é impacto social, é articulação com a sociedade. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que eu encontrei que mostra um pouco dessa articulação com a pesquisa, mas também de impacto social, chamando os alunos do programa para fazer parte de uma mesa redonda, falarem das necessidades deles, para que seja não só pesquisa, né, comunicação de pesquisa, mas que também seja um espaço de escuta. O MedPerfol, que é um projeto que tem um caráter informacional, para que os alunos conheçam o SUS, por exemplo. No segundo encontro, o tema foi o SUS. Então, né, como alunos de medicina de uma universidade parceira, podem vir até o nosso campus, vir até as nossas salas de aula e conversar com os nossos alunos sobre o SUS, sobre atendimento de saúde, prevenção de doenças, por exemplo. Novamente, impacto social, articulação com a sociedade. Né? E a formação, que acho que é uma parte que a gente gosta muito, que é muito importante. Eu sou a pessoa de verde na primeira foto, topo ali à direita, mas tem muitas pessoas aqui também representadas, né? Inclusive com
imagens de webcam, porque, né, tivemos a pandemia e as atividades não pararam, claro. Eu comecei a pensar muito, gente, eu vou ter que correr um pouco mais, né? Eu tô falando mesmo. Sim, 2 minutinhos, viu? Meu Deus. Eu comecei a pensar muito sobre as relações dos processos identitários e emoção. Então, eu trouxe aqui Norton novamente para falar sobre investimento, né? Como a motivação de um aprendente para falar é mediada por outros investimentos, que podem entrar em conflito com o desejo de falar. Ou ainda Ahmed, quando ela traz que prestar atenção a emoções nos permite atender à questão de como os sujeitos tornam-se investidos em estruturas particulares, né? Isso tem muito a ver com os processos identitários, tem muito a ver com as emoções e tem muito a ver com o Plaque, né? Trouxe aqui São Bernardo. O conceito de língua de acolhimento, ao nosso entender, transcende a perspectiva linguística e cultural e refere-se também ao prisma emocional e subjetivo da língua e a relação conflituosa presente no contato inicial do imigrante com a sociedade de acolhimento, a julgar pela situação de vulnerabilidade que as pessoas enfrentam ao chegarem a um país estrangeiro com a intenção de permanecer nesse lugar. E eu pensei em mim. Eu pensei em como a gente vê um crescimento em pesquisas sobre emoções e identidades, né, conforme Barcelos e Aragão falam. E muito pensando no trabalho de Benesch, 2012, e Freire, né, claro. Como é possível embaralhar um pouco as posições de professor e aluno. Então, eu trabalhei tanto tempo acolhendo, né? Agora, nesse processo de ir para o outro lado do mundo, eu acho que eu espero ser acolhido também. Como é que vai ser para mim também essa dinâmica, né? E eu penso no diálogo de saberes de Castro Gomes, como diferentes conhecimentos podem trabalhar juntos e criar outros tipos de conhecimento ainda, né? Abrir espaço para outras dinâmicas que não sejam só a produção acadêmica de saber. Então, como é que vai ser a minha experiência na Universidade de Hanoi, eu ainda não sei. Eu pretendo contar para vocês ano que vem, no Conecta 3, né? Eu vou falar bastante aí, a gente pode trocar muita figurinha. Mas é mais ou menos isso que eu estou pensando, né? Como pesquisa e como lugar até para mim mesmo, né? Individualmente, pessoalmente falando. Acolhimento e trabalho com processos identitários e emoções dentro da sala de aula, dentro dos nossos cursos e das atividades que a gente inventa também, né? Algumas referências, os canais de comunicação do PFOL, que, né, Brasil. E obrigado, gente. Obrigado pela atenção, meu e-mail. Obrigada, Eric. Bom, a gente tem 5 minutinhos, né, para discussão. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Sim? Opa, Lília. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Parabéns pela apresentação de vocês três. Eu tenho uma pergunta para a Flávia. Na verdade, é algo que talvez vocês já saibam, mas para mim ainda é bem intrigante, assim. O que é língua adicional? Qual é a diferença de conceito, assim, para a língua estrangeira, para a língua segunda, enfim? É isso, obrigada. Alguém quer responder ou eu posso? Ok. Bom, assim, tentando falar bem rapidamente, porque é toda uma disciplina linguística, vamos pensar assim. Os conceitos de língua adicional e língua segunda, eles estavam muito ligados, principalmente a contexto geográfico. É uma língua estrangeira quando aquela língua não é ensinada no país onde ela é língua oficial. Então, ok. E o de língua segunda é no numérico, né? Então, é sua segunda língua, sua terceira língua, infinitamente você vai tendo, adicionando àquelas línguas. E aí o conceito de língua adicional, tentando assim ser bem resumido, se alguém quiser acrescentar algo, ele vem no sentido de criar um conceito mais guarda-chuva, de que toda língua que você aprende, além da sua língua ou suas línguas maternas, é uma língua adicional, que você adiciona no seu repertório linguístico, ok? Mas, aí tem uma questãozinha, ele também tem um viés mais crítico-político, no sentido de que primeiro, que somos todos estrangeiros quando estamos aprendendo uma língua, então língua estrangeira é um conceito um pouco complicado de pensar, porque todos somos. Segunda, no sentido de que vários países têm várias línguas, então as pessoas naturalmente já teriam mais de uma língua. E esse conceito de língua adicional, ele também visa pensar os acolhimentos, as populações migratórias, todo esse fluxo que nós temos que leva ao multilinguismo, à translinguagem. Então, é um conceito que trabalha melhor com o que nós estamos vivendo hoje dentro da educação linguística, ao invés de pensar só como estrangeiro ou segunda, que poderia ser um pouco limitador
para o contexto atual de globalização que nós vivemos, superdiversidade, etc. Ok? Ok? Só assim também com essa ideia de que não necessariamente Só acrescentando aqui, essa ideia de que essa língua já não necessariamente ela é estrangeira, estranha, Exato. né? Com essa ideia de estranhamento. Então. Isso mesmo, perfeito. Isso mesmo. Ok? Alguém mais? E não é uma coisa do Brasil só, porque muita gente pensa que isso é coisa de brasileiro. Não, língua adicional já tem material publicado desde 2000 e alguma coisa, né? É um conceito que foi criado pela Unesco em 2002. Exato. Então, teve 3 linguistas que escreveram um documento para a Unesco falando por que ensinar línguas nessa perspectiva. Então, é bem interessante. A partir daí, né, começaram todos esses estudos. Flávia, não, eu queria falar que eu achei muito interessante você começar a sua fala mostrando de onde você vem. Eu acho que a gente viu pouco isso aqui e algumas perguntas que ocorreram a partir de algumas apresentações. Se a gente tivesse feito isso, estava ali... Resolvido. Estava resolvido, né? E talvez até uma sugestão, assim, a gente problematizar um pouco isso, de onde a gente vem, quem são esses leitores, quem se apresentam. São conversas, por exemplo, que eu e outros leitores a gente teve aí nesse encontro. Então, é só que eu achei muito interessante o seu trabalho e esse início. E Nayara, muito legal também, assim, você já viu, eu gosto da coisa de análise e números e estatística. E aí eu queria só saber um pouco mais da sua metodologia, assim, eu senti um pouco de falta de números mesmo. Quem são esses sujeitos? Qual é o recorte, o número? Como foi feito? Essa parte eu fiquei um pouco perdida, eu não sei se o meu cansaço não me deixou acessar. Então, eu estou pedindo desculpa aqui, porque eu não sei o que eu fiz. Não, faltou mesmo, até porque eu pulei muita coisa. Sim, essa pesquisa aqui, ela foi feita com um grupo bem heterogêneo, pegando aqueles 22 primeiros, né, vocês viram numa tela aí, que eram tantos colombianos, tantos mexicanos, 2 franceses, entendeu? Então, era um grupo bem heterogêneo, bem heterogêneo, e mais um outro grupo que veio na sequência, também um grupo bem misturado. Então, a partir desse resultado é que nós partimos para uma análise mais individualizada. Por exemplo, hoje não está aqui, não está nos gráficos, mas eu tenho já gráficos só com os americanos, entendeu? O que eles acham? É um pouco diferente, entendeu? São professores de várias cidades do Brasil, que trabalhavam na época com ensino de língua portuguesa para estrangeiros, né? Então, também peguei alguns dos Estados Unidos, de algumas universidades que eu já conhecia, coordenadores que trabalhavam, repassaram para os professores, né, dos seus postos, né? E aí tem um grupo bem também diversificado de professores, não são só professores que atuam no Brasil, tá? Mas também professores que atuam em outras cidades, em outros países. Não, ainda não. Assim, porque à medida que a gente vai vendo, analisando, é que vão surgindo outras perguntas, entendeu? E aí a gente vai aumentando a pesquisa. Porque aí é praticamente uma pesquisa de doutorado, né? Assim, a gente consegue muitos dados mesmo, a partir desses questionamentos aí. Tá bom, gente? Bom, então eu sou inimiga do atraso, mas eu queria mostrar rapidinho para vocês aqui algumas imagens, né, dos projetos, a forma como os alunos se engajam, né, nos projetos. Aqui nós fizemos uma mostra cultural, né, resultado de um dos projetos, nós fizemos ali para comemorar a Semana da Arte Moderna, nós colocamos as escritoras brasileiras, começando ali por Firmina dos Reis, e aí Cecília Meirelles, a Raquel de Queiroz, a Semana da Mulher Brasileira. E aí nós pegamos também um aluno, professora, eu posso também apresentar sobre alguma escritora de países lusófonos que não Brasil? Pode. Então,
foi bem bacana, porque o aluno faz aquilo que ele gosta. Então, eu acho que a coisa do projeto, ela traz essa possibilidade, do aluno trabalhar com aquilo que ele gosta, não só a imposição. Então, obrigada, gente. Então, encerramos nossa mesa aqui, e aí agora a gente fica com as apresentações orais, né?